A paz do Senhor, povo de Deus, povo de São José do Rio Preto, da Iamir Rio Preto 2, que eu amo tanto. Muito bom estar com vocês, ainda que dessa forma. Tenho certeza que esse dia Deus preparou para que você se deliciasse ouvindo a palavra dele, palavras que vêm do trono do Senhor, na vida dos meus amigos, pastores e pastoras desse ministério. São homens e mulheres guerreiros do Senhor, são homens e mulheres valentes, homens e mulheres de Deus acima de tudo, né? Que fazem a diferença e que hoje estão derramando sobre a tua vida uma palavra mais abençoada que a outra, e espero que esse dia você possa se alimentar de todas as palavras. São palavras que farão a diferença na sua vida. Glória a Deus por isso, queridos. Amém? Desde já, eu quero profetizar na tua vida e eu quero declarar que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa. Em nome de Jesus, que o Todo-Poderoso derrame sobre vocês a chuva serôdia e a chuva temporã, para que vocês sejam ricamente abençoados. E nesse tempo que a gente está vivendo, eu creio que Deus vai te honrar, e eu profetizo isso sobre a tua vida, que Deus possa te honrar acima de qualquer coisa, e você vai ser ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero trazer mais uma revelação de tantas que você tem para este dia. É uma revelação da palavra de Deus. Hoje nós estamos diante do principal dia para os cristãos. E por que eu digo isso? Porque o Natal, embora ele é muito comemorado entre as pessoas, ele tem uma representação do nascimento de Jesus, mas a Páscoa é o que define para nós que éramos gentios e pecadores que precisamos da salvação, foi através da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo que isso veio ser possível a todos nós. Assim diz as Sagradas Escrituras. Então, a Páscoa para nós representa um dia fantástico, é o dia da maior representatividade e do maior significado nas nossas vidas. Mas o que você conhece da Páscoa? O que nós sabemos da Páscoa? Bom, creio, né, como é sabido por todos nós, que a Páscoa não é o chocolate, não é o coelhinho, como ensinam nas escolas, que a Páscoa não é aquela comilança, embora não seja pecado, só se você ultrapassar e for para a gula, mas você pode comer à vontade, desde que não atinja essa questão, mas isso não significa Páscoa. Também sabemos, por todos nós aqui, que a Páscoa representa a libertação dos hebreus, lá no Antigo Testamento, que era escravizado pelos egípcios, pela mão do faraó, né? E também, na meia-noite, Deus enviou o anjo, e enviou aí para que matasse os primogênitos. E somente as pessoas que tinham o sangue no umbral da porta é que eram preservados. Por isso que a palavra Páscoa significa passar por sobre. O anjo da morte vinha, se a casa tinha um umbral da porta marcado pelo sangue, então ele não entrava e não matava nenhum primogênito. E dessa forma, o nome Páscoa significa passar por sobre. E por falar em cordeiro, que no Antigo Testamento era morto e as pessoas comiam da carne dele, no Novo Testamento, a Bíblia fala que o cordeiro é representado pela pessoa de Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós conhecemos tanto esse versículo. A morte e a ressurreição de Jesus, ela representa duas coisas, representa o caminho e representa destino. A morte representa caminho. Por que caminho? É o caminho que nós temos, morrer para as coisas do mundo, as coisas deste mundo nós precisamos morrer. E isso traz um destino. Assim como o Senhor ressuscitou, um dia nós também ressuscitaremos e viveremos com Ele para sempre na eternidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bom. Bom, tudo bem, sabemos de tudo isso, mas o que você sabe sobre a Páscoa, querido? O que você sabe além disso? Você sabia que a Páscoa ela tem dois principais poderes que proporcionam mudança sobre as nossas vidas? Dois, e é disso que eu quero falar. E quando eu digo poder, eu estou falando de poder mesmo, que tem um efeito sobre as nossas vidas. Então eu quero dizer o seguinte, quando eu falo de efeito, é mais ou menos assim, para você entender. Há muito tempo atrás, eu estava passando mal no peito, uma dor no peito insuportável.
E aí o meu cunhado estava perto de mim e eu falei assim para ele assim, acho que eu vou morrer, estou com uma dor no peito insuportável, acho que vai acontecer alguma coisa no meu coração. E ele logo já sabendo, ele disse assim, não, isso não é dor no coração, isso é gases. Eu nunca tinha sentido isso até então, isso faz muito tempo. Aí ele falou assim, isso é gases. Eu falei, mas gases, dor no peito, você não está entendendo. Ele disse, pois é exatamente isso. Aí ele pegou e falou, toma um Luftal que você vai ver. Aí eu fui lá, peguei a colher, enchi de Luftal. Gente, foi imediato. Aquela dor passou. Fez um efeito poderoso. Talvez aí muitos hoje, né, comeram, e talvez vão precisar de um Luftal, de um Eno, para fazer um efeito. Bom, por que eu te contei essa história? Para demonstrar através do exemplo que existem coisas que fazem um efeito poderoso. E eu quero falar da Páscoa. E existem dois poderes que a Páscoa faz na vida das pessoas, semelhante ao Luftal, por que não dizer assim? É rápido, e eu não estou fazendo propaganda disso, mas evidentemente que você já deve ter passado por isso, você sabe que age mesmo. Esse poder me impressiona, queridos, isso me impacta, saber desses dois poderes da Páscoa. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, e é disso que eu quero falar hoje. Até porque você estar comendo, curtindo, divertindo aí na sua casa é até bom, faz bem, mas eu quero te dizer, amanhã não vai mudar nada da tua vida, amanhã o teu dia volta, no corre-corre, talvez aí ficando na tua casa, alguns que estão trabalhando vai ter que voltar no corre-corre, então você precisa conhecer e compreender esses dois poderes na vida, né, das pessoas que entendem o propósito da Páscoa. Então o tema dessa mensagem se chama os dois principais poderes para quem compreende a Páscoa. É um nome comprido, mas é exatamente, eu vou repetir, os dois principais poderes para quem compreende a Páscoa. E o texto-chave que eu quero compartilhar com você está em Mateus, capítulo de número 26, e o versículo também o 26. Nós vamos ler até o 28, e está escrito assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ainda não fecha a sua Bíblia, mas eu tenho outro texto para ler dentro de Mateus capítulo 26 também. Mas esse texto aqui fala que eles estavam comemorando a Páscoa, e muitos de nós entendemos também em nossas igrejas como um momento da Santa Ceia, que uma coisa tem a ver com a outra até. E esse momento aqui era um momento onde eles estavam comendo, bebendo. Talvez como você, no dia de hoje, que passou comendo, bebendo, descansando. Esse foi um momento, né, de comemorar a Páscoa, que na verdade era um costume da qual Deus estabeleceu para o seu povo, que tinha que sim comemorar a Páscoa, como todos os anos nós também fazemos isso. E aqui eu tenho essa história da Páscoa de Jesus Cristo com os seus discípulos, e aí eu quero ler o versículo 56. E o versículo 56 de Mateus 26 também, versículo 56, diz assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Não fecha a Bíblia ainda. Já esse texto do mesmo capítulo relata do momento da quinta-feira, onde os soldados prenderam Jesus, e aqui a palavra de Deus diz que os discípulos fugiram, deixaram Jesus e foram embora. Justamente ali no momento que ele estava ali no Getsemane, né, à noite na quinta-feira. Agora eu gostaria que vocês pudessem acompanhar comigo em João, capítulo 20, versículo 19, está escrito assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana,
trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Olha só o que acontece nesse texto. Eles fugiram até que nós vimos, eles foram para uma casa, trancaram a porta e eles tiveram ali um sentimento de medo por conta dos judeus, porque Jesus estava sendo crucificado, foi morto e eles ficaram com medo. Medo por quê? Medo por conta de talvez os judeus ali também foram atrás deles e matar eles. Por conta disso, eles ficaram com medo e ficaram escondidos, ficaram trancados. Esses três textos são os textos chaves que eu quero utilizar nessa mensagem para te ensinar quais são os dois principais poderes que tem para quem compreende a Páscoa. Então, recapitulando, o que eu tenho aqui? Eles comemoraram a Páscoa com Jesus, feliz, ok, comeram, beberam. Aí eles saem dali, Jesus vai para o Getsêmani, Jesus é preso, eles ficam com medo, fogem, vão para uma casa, trancam a porta e ficam ali. Ok? Esse é o texto que nós vamos falar. Logicamente que nesse domingo de Páscoa, que você está aí ouvindo junto com a sua família, você medita que a Páscoa é nesse dia de domingo comemorado, né, representado por esse domingo, pelo nosso calendário. Mas, como eu estava falando que os dois poderes, eles advêm porque a gente talvez vai compreender melhor depois dessa mensagem o que é a Páscoa, e Páscoa a gente lembra de domingo, mas antes de eu chegar no domingo, eu quero dizer que só tem Páscoa, só tem o domingo, se antes tiver a quinta, tiver a sexta e tiver o sábado. E quando eu digo quinta, sexta e sábado, eu não estou me referindo à questão dos dias da Semana Santa, não. Eu estou querendo me referir que existem acontecimentos na quinta, na sexta e no sábado. E é desses acontecimentos que eu quero falar. São de pessoas que viveram alguns fatos que eu quero falar e dos frutos que esses fatos geraram na vida das pessoas. Bom, esse texto aqui nos mostra, que nós lemos aqui, que os discípulos ficaram com medo. E medo, eu não sei se você já teve alguma situação na tua vida que você já ficou com um alto nível de medo. Medo todo mundo tem. Medo talvez de morrer, medo de cobra, de sapo, de barata. Eu sei que tem muita gente que deve ter. Não estou falando desse medo. Estou falando de um medo que vai além desse medo. Aqui a Bíblia diz que os discípulos foram acometidos de vários sentimentos que aprisionaram a vida e a mente e o coração deles. Por exemplo, o fato deles terem fugido, trancado a porta, foi um momento de medo que invadiu a vida deles. Então, para a gente falar do domingo, eu quero falar como que o domingo chegou na vida dessas pessoas. Como que a Páscoa entrou na vida dessas pessoas. Por exemplo, os discípulos viveram o restante ali da quinta, da sexta e do sábado acometidos de insegurança. Por que insegurança? Porque eles andavam com o seu mestre e agora eles não estão mais. Eles andavam com alguém que multiplicava pão, peixe, que trazia a provisão a qualquer momento. Então eles se sentiam seguros, mas agora eles estão vivendo uma fase de insegurança, tanto que eles se escondem numa casa. Então, além do medo, eles também estão vivendo inseguros. Um terceiro sentimento vem sobre esses discípulos. E eu estou me referindo aos discípulos porque os textos chaves se referem principalmente aos discípulos. Mas um terceiro sentimento vem e aprisiona eles, que é o sentimento de orfandade. Eles se sentiram abandonados, eles se sentiram órfãos. Porque Jesus ali, até mesmo em João capítulo 14, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Porque ele sabia que a figura dele diante dos seus discípulos era uma figura de cobertura, de proteção. E aí a morte dele naquele dia do sábado, da sexta para o sábado até o domingo, eles iam ficar sozinhos. Então eles se sentiram órfãos. E a orfandade é algo horrível que vem na vida das pessoas.
É algo que machuca muito as pessoas. Um quarto sentimento que também veio sobre esses discípulos foi o desespero, porque qualquer um que viveu naqueles dias, que amava Jesus, eu creio que ficou desesperado. Embora talvez eles tivessem ouvido, as pessoas, porque os discípulos eu sei que ouviram, porque a Bíblia relata, o Senhor disse que era necessário ele morrer, mas talvez muitos não ouviram isso. Por isso que tanto os discípulos ficaram, mesmo sabendo da morte, ficaram desesperados. E ali o desespero tomou conta deles. Então eu estou falando de vários sentimentos, um turbilhão de sentimentos invadindo a vida desses discípulos. Um outro sentimento também que deve ter assolado muito, inclusive eu creio que Pedro foi o pior nessa história, foi a questão da impotência. A Bíblia relata que Pedro tenta cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, do Malco, pois ele queria defender Jesus. E quando ele faz isso, era na intenção de proteger, de não deixar que nada aconteça. E aí Jesus vai para ser crucificado, e eu acredito que veio sobre ele uma questão de impotência, por não conseguir fazer absolutamente nada. E ali ele sai e vai vivenciar o momento de olhar Jesus de longe, e aí ele nega Jesus 3 vezes, nós já sabemos disso, e aí vem outro sentimento sobre ele, que é o sentimento de quê? De culpa, o sentimento de traição. Então imagina como que ficou Pedro, como que ficaram os demais discípulos, inseguros, com medo, órfãos, desesperados, impotentes, e não foi por aí somente. Eles estavam vivendo um momento de tensão. Você não sabe, Jesus disse que vai ressuscitar. Eles estavam num momento tão aflitos que eles ficaram assim, a gente não sabe se ele não ressuscitar. Ficaram ali. Outro sentimento que veio ali e misturou nesse liquidificador: ansiedade. A ansiedade, eu sei que você não é ansioso, Tenho certeza que você não é ansioso, nem ansiosa. Em nome de Jesus, estou profetizando sobre a tua vida. Mas você sabe o que a ansiedade faz na vida de uma pessoa. Você sabe muito bem o que faz. Então, amados, eu quero declarar que você não vai ser mais ansioso em nome de Jesus. Mas estes aqui, eles ficaram ansiosos. Não via a hora de chegar o domingo. Ou para ver o que acontece. Se realmente os judeus não iam mais atrás deles, ou se havia uma ansiedade para todos os lados. Outro sentimento que veio é o sentimento da dúvida. Eles ficaram confusos, e principalmente Tomé. A Bíblia diz que Tomé ficou incrédulo. Duvidaram, será que ele realmente ressuscitou? Será que realmente ele conseguiu fazer o que ele ia fazer? Ele venceu a morte? Porque não é qualquer pessoa, embora eles sabiam que se tratava do Filho de Deus, mas a Bíblia diz que Tomé ficou incrédulo. Então houve essa dúvida. Então você imagina o que seria a Páscoa para estes homens, vivendo todos esses sentimentos. Eles estavam amarrados, algemados por uma série de sentimentos. E eu quero te dizer que não era somente os discípulos que viveram isso. Não. Outras pessoas também viveram assim. A Bíblia diz em Lucas capítulo 24, a história que tem 2 discípulos no caminho de Emaús. E o versículo 17 diz que eles estavam entristecidos. Claro, evidente, não imagino que fosse somente os 2 que estavam ali entristecidos. Tinha uma série de pessoas que amavam Jesus que estavam entristecidos. José de Arimateia estava entristecido. Outras pessoas que não tinham tanto convívio com Jesus, assim como os discípulos tinham, estavam entristecidos. Por certo, Marta, Maria, Lázaro, muitas pessoas, por certo, estavam entristecidos com a morte de Jesus. Esses 2 discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia relata muito bem que eles estavam. E eu tenho certeza que não foi uma tristeza qualquer, foi uma tristeza muito forte. Mas também nós temos aí pessoas, por exemplo, como as mulheres que no domingo de manhã, madrugada, foram até o túmulo de Jesus para poder cuidar do corpo, levar especiarias ali para higienizar, talvez passar ali por conta do corpo de Jesus. Essas mulheres, embora elas foram até o túmulo, como um momento ali de
de agir, de cuidado, né? Que mulher tem esse cuidado. Elas sentiram, com certeza, imagino eu, e você pode até imaginar algum outro sentimento ruim, mas eu imagino que elas sentiram um vazio, porque agora o mestre, o rabino delas, o senhor da vida delas já não estava ali. Então ali veio um vazio. E isso, querido, que eu estou falando é para mostrar os horizontes para vocês de como estavam essas pessoas. Porque hoje nós falamos da Páscoa e a gente vê a Páscoa como um momento assim, é o dia que nós vamos assar aquela carne, aquela picanha, aquela linguiça cuiabana, aquele queijinho, aquele pão no alho, é aquele molinho, A gente pensa isso. A gente normalmente vem do sábado para o domingo já numa expectativa feliz. Mas eu estou enumerando como as pessoas aqui na Bíblia, nessa época de Jesus, como que elas estavam. Não era um momento fácil. Agora eu te faço uma pergunta. Como que você acha que estava a Maria, mãe de Jesus? Você acha que ela estava como você, por exemplo, de sábado para domingo, de ontem para hoje? Ainda que nós estamos vivendo esse momento aí, né, de caos, né, de incertezas, e incertezas também é um outro sentimento que eles viveram, mas ainda assim, por mais que você esteja preocupado por conta das finanças, do seu trabalho, ainda assim o nível que você veio de ontem para hoje, ele é muito distante de um sofrimento, de um sentimento que esse povo estava. E a mãe de Jesus, eu imagino que foi muito pior o turbilhão de sentimentos que aprisionava ela. Por exemplo, desespero. Se tem alguém que deve ter ficado desesperado, com certeza foi a mãe de Jesus. Angústia. Eu não tenho dúvida que o coração dela estava apertado e estava ali naquela angústia por ter visto o filho morrer daquele jeito, a pior morte que tem. E uma coisa que é óbvio da gente saber, a dor da perda. Ela sabia que Jesus ressuscitaria, mas, gente, nessa hora, na hora da dor, como é que você vai pensar? Não tem acordo. Você não consegue negociar isso com a tua alma. Então, ali havia uma dor da perda muito grande. Você deve imaginar como que foi estar na pele dessa mulher aqui, como que seria estar na pele dessa mulher. E impotência também, por ser mãe e não poder fazer absolutamente nada. Então, querido, eu falei todos esses comparativos, dei exemplo de pessoas, essas eram as situações dessas pessoas. E talvez você esteja vivendo um momento talvez como esse, um momento de insegurança, de incerteza. Talvez o momento que você vem embora hoje, teu dia foi com alguma comida um pouco diferente, imagino eu, mas talvez você está com medo. Talvez você venha vivendo dias de tensão. Talvez na tua empresa tem comentários que têm feito você perder a paz. Talvez você também nesse dia de hoje vem sofrendo algumas coisas. E querido, não tem coisa pior na vida da gente do que um sentimento de prisão dentro de nós. Nós sermos aprisionados é horrível, queridos. Não tem como. Acaba com a nossa vida. Melhor coisa que tem é a gente ter paz. Mas esse sentimento, às vezes, culpa. Pode ser que você está vivendo um momento de culpa, porque você fez uma coisa achando que ia dar certo para abençoar uma pessoa e acabou dando errado e você está se sentindo culpado. Então, eu não sei, mas talvez você, ao velocitar aqui estes sentimentos, você pode ter se identificado em algum deles e dizer assim consigo mesmo: eu sei muito bem o que é isso, eu sei o que é orfandade, eu fui abandonado, eu sei muito bem o que é impotência de eu não conseguir fazer nada. Talvez você está vivendo o momento da dor da perda. E quando eu citei esse momento da dor da perda, isso talvez mexeu com você. Isso talvez você pode ter pensado assim: eu sei muito bem o que é dor da perda. Talvez você está vivendo um momento de dúvidas, querido. Talvez você está vivendo qualquer um desses momentos. E aí chegou nesse dia aqui e você está ali se alimentando. Mas comparando com você, esse cenário foi um cenário que os discípulos viveram. Que os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús viveram, que a mãe de Jesus viveram, que outras pessoas viveram, as mulheres que foram no túmulo viveram. Então, muitas pessoas vivem hoje nisso, e talvez você esteja se identificando. Só que, agora vamos meditar. Eu disse que a palavra Páscoa, né, a Páscoa em si,
ela tem dois poderes de fazer um efeito na nossa vida. Talvez tudo isso está fazendo mal para nós. E mesmo que você esteja comendo, amanhã vai ser igual o dia de ontem. Vai ser um dia comum que você tem que enfrentar. Mas a Páscoa não é para ser um dia comum. A Páscoa é para mudar a vida das pessoas. Após o dia da Páscoa, as coisas ficam novas na nossa vida. Então, se a gente não entender quais são esses dois poderes, o dia de amanhã vai voltar a ser o que era o dia de ontem. Foi esse o cenário que eles viveram. Ficaram com medo, fugiram, trancados, dentro da casa, que é talvez o que você está aí hoje, né? Trancado. Talvez toda a tua família não está podendo nem sair de casa. Trancado ali, igual os discípulos ficaram. E aí, queridos, você vai ter essa comilança hoje, esse lazer, esse descanso, mas não vai mudar nada isso. Porque o que pode mudar na nossa vida são realmente esses dois poderes. Os frutos desses acontecimentos, da morte de Jesus, trouxe tudo isso para a vida desses discípulos. Somente a Páscoa poderia mudar. Bom, ok. Agora chega o domingo. As coisas vão mudar agora. Chegou a Páscoa. E quando eu estou falando do domingo, não estou falando novamente do dia. Eu estou falando da Páscoa. E o que é Páscoa? Páscoa é representado pela pessoa de Jesus Cristo. Eu disse que o tema era os dois principais poderes para quem compreende o que é a Páscoa, mas eu poderia transformar esse tema da seguinte forma: os dois principais poderes que a pessoa de Jesus tem para agir em nossas vidas. Então, qual é o primeiro poder que a Páscoa tem de fazer um efeito? Efeito é aquele que entra, como eu citei no meu exemplo, como luf tal, e pum, muda. Isso é que preciso para nós. Nós precisamos de uma Páscoa que faça um efeito, que tenha esse poder. Eu quero falar do primeiro. O primeiro poder que a Páscoa, que na verdade é Jesus, é o Cordeiro Pascual, a Páscoa, que é Jesus, qual é o primeiro poder que ele tem na nossa vida? O primeiro poder é libertação. Não foi à toa que lá no Antigo Testamento, Deus libertou o povo através da Páscoa. Foi isso que trouxe a libertação. Agora, talvez você deve estar pensando em libertação de demônios e de espíritos malignos e de vultos e visões ruins. Ok, tudo bem, isso também. Só que eu quero dizer para você de uma prisão que vai muito mais do que isso também. É a questão da prisão da nossa alma, de nós não conseguirmos ter paz. E a Páscoa, que é Jesus, ela tem o poder. Só que para que essa libertação, que é um poder que a Páscoa tem, essa libertação, para ela acontecer na nossa vida, nós precisamos encontrar Jesus, estar com Jesus, mas não só estar com Ele. Porque eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo tenham Jesus, estão com Jesus. Mas então, por que é que o poder que eu estou falando da libertação não ocorre e não te liberta do medo, da insegurança, da dor da perda, dos conflitos, das dúvidas, de tudo, da impotência? Por que ele não te liberta? Se Jesus está. E a Páscoa tem que acontecer isso. Eu tenho que entender. Quando a gente fala assim, hoje é domingo, vai ser Páscoa. Opa, então eu preciso tomar posse não do dia do domingo, mas do poder que tem na pessoa de Jesus Cristo. Quer ver uma coisa? Medita comigo agora. As pessoas estavam dentro desse cenário que eu citei, cheio de prisões de sentimentos. Vamos começar pelas mulheres. A Bíblia diz que as primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto foram as mulheres que foram na madrugada cuidar do corpo dele. Elas estavam com um sentimento até então. Vem comigo para você entender. E aí depois que elas encontram Jesus, que elas se dão conta de que, porque aquele dia, aquele domingo, para elas foi o domingo da ressurreição. E a ressurreição mudou o estado. Elas saíram de casa para ir aonde estava Jesus com um sentimento, mas ao encontrar Jesus, o sentimento deu lugar a outro sentimento. Ou seja, aquele sentimento de vazio que calculo eu que ela estava, e sentimento de tristeza que aprisionava ela, teve que ir embora. Elas foram libertas pela presença de Jesus Cristo. Não tem como. Elas viram Jesus ressurreto. Então elas voltaram para casa, agora felizes. Eu fico imaginando a Maria, desesperada, sofrendo,
Imagina quando ela viu Jesus ressurreto. Você acha que ela continuou presa nesses sentimentos? Ou você acha que ela foi liberta? A resposta você já deve ter respondido aí na sua casa. Sim, ela foi liberta. O que eu vejo aqui? Eu vejo não o domingo. Eu vejo que Jesus, quando entra na nossa vida e nós compreendemos o poder que Ele tem, porque não é só estar com Jesus, é compreender quem Ele é, o poder que Ele tem, automaticamente nós somos libertos. Agora você imagina, a Bíblia diz que Jesus também foi encontrar os seus discípulos. Você acha que os discípulos ficaram como? Eles ficavam presos ali, mas Jesus foi aparecer. Passou um tempo, o sentimento de aprisionamento, com tudo isso que eu falei, foi embora, eles foram libertos. Por quê? Porque quando a gente encontra com a Páscoa, que é Jesus, e Jesus é o sentido da Páscoa. Quando você encontra com Jesus, não só encontra, mas entende que Ele tem poder, vai embora o medo, vai embora a segurança. Nesse momento que nós estamos vivendo, querido, toma posse dessa Páscoa que eu estou te falando. É da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E aí você vai sentir o oposto dessas coisas. Eu tenho insegurança, não tenho mais. Eu tenho confiança. Por quê? Porque Jesus veio. Se você estiver vivendo momentos assim, com esse tipo de sentimento, pega esse dia de hoje. Após essa palavra nós vamos orar, para que você tome posse desse primeiro, diz que são dois, os dois principais poderes, toma posse desse primeiro poder. Agora, a Bíblia também fala, lá em Lucas 24, que eu citei, que os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, que Jesus apareceu até eles. Olha como é interessante, a Bíblia diz que Jesus apareceu, eles não reconheceram quem estava chegando perto deles, e Jesus conversou várias coisas com eles, e nada de cair a ficha, ou seja, Jesus estava ao lado deles, mas eles não compreenderam. É por isso que eu disse que a Páscoa tem dois poderes para quem compreende, está entendendo? Eu sei que Jesus está, mas eu compreendi quem é Jesus? Eu estou entendendo, eu estou compreendendo o poder que Ele tem? E aí de repente, Jesus começou a falar das Escrituras, da Palavra de Deus, do que teria que acontecer com aquele sujeito, homem que morreu, que era ele, que até então os dois discípulos não estavam entendendo que era eles. Então, Jesus foi falando, e o texto diz depois que enquanto Jesus falava, o coração daqueles dois homens ardia enquanto ele falava. Quer dizer, eles estavam por um processo para compreender perto de quem que eles estavam. Jesus está perto de muitas pessoas, muitos dos que estão até me ouvindo agora, mas ainda tem muitas pessoas que não compreenderam perto de quem elas estão. E enquanto elas não compreenderem, o fato de Jesus só estar perto delas não vai ter efeito nenhum. O fato só de você dizer que acredita em Deus não vai ter efeito nenhum, mas você precisa acreditar no poder que Ele tem. Só que aí quando eles sentaram, que eles comeram, a Bíblia diz que eles tiveram uma visão, enxergaram diferente, viram que aquele homem era Jesus Cristo. Aí, você acha que eles continuaram tristes? Como eu li que eles tinham esse sentimento? Não, o sentimento de tristeza foi embora. Por quê? Porque compreenderam o poder de Jesus Cristo. Queridos, é muito importante a gente entender isso. Então, à medida que eles compreendiam a presença de Jesus, sempre assim, à medida que eles compreendiam a presença de Jesus, que é o Cordeiro Pascual, eles eram libertos. Eles eram libertos. Agora, você acha que somente eles é que serão libertos se compreenderem? Não, você também. Eu estou liberando sobre a tua vida. Se você compreender o tamanho da grandeza do Senhor Jesus que está com você, Ele já está com você. Só falta você compreender. E aí automaticamente você vai ser livre desses sentimentos que não te deixam dormir, que você só fica alimentando com notícia ruim. Aí você vai ser liberto. Nós precisamos dessa libertação. Toda vez que falar na palavra Páscoa, tem a ver com libertação. Desde lá do Antigo Testamento até hoje. Então, no Antigo Testamento, libertação. Na época de Jesus, as pessoas viviam presas nesse sentimento. Não tinha ninguém no domingo de Páscoa fazendo festinha, churrasquinho, dando risada, não. O povo estava mal.
Então, quando Jesus chega, quando a Páscoa chega, que nós falamos que o domingo é dia de Páscoa, quando a Páscoa chega, há uma mudança na vida das pessoas. E agora eu vou falar do segundo poder que tem. O segundo poder que a Páscoa pode fazer efeito, olha o efeito aí, é dar um novo tempo para a tua vida. Vai promover uma nova fase para a tua vida. Eu quero lembrar que lá no Antigo Testamento, quando ocorreu a libertação dos escravos lá no Egito, houve uma nova fase. Qual é a fase? A fase de sair do Egito e ir para o deserto, para depois ir para a terra prometida. Quando essa libertação chega na nossa vida, a segunda coisa que vai chegar também é a gente entrar numa fase nova, num tempo novo. Você consegue imaginar, diante de toda essa situação que a gente está vivendo, que você vai viver um tempo novo? Parece uma coisa absurda que eu estou falando, mas não é. É por isso que eu estou dizendo para você o poder que tem na Páscoa, ou seja, na pessoa de Jesus. Eu estou enfatizando isso para você entender que Páscoa vem da pessoa de Jesus. Ele tem poder. Hoje, o dia de hoje não é o dia de hoje que é para ser legal, é para começar um tempo novo. Não é amanhã se tornar igual ao dia de ontem, é para começar um tempo novo. Opa, não estamos no deserto, no Egito, estamos agora no deserto. Deus vai mandar a provisão do céu. Glória a Deus, o maná vem do céu. O que é isso? Um tempo novo, é um tempo de provisão. Você hoje precisa ouvir essa palavra, é uma revelação que Deus está te dando. Não queira simplesmente só o dia de hoje, não. Toma posse para que seja também um novo tempo na sua vida, um tempo de paz. Um tempo novo lá atrás para os povos, os hebreus, foi um tempo de cobertura, de proteção. Porque à noite fazia muito frio no deserto. Deus mandava uma coluna de fogo. Durante o dia, um calor que é insuportável. Deus mandava a nuvem para cobrir eles. Para dar o quê? Proteção, cuidado, alimentação. Esse foi o tempo novo que Deus deu para eles. No Novo Testamento não foi diferente. Esses discípulos inseguros, com medo triste, desesperado, tudo isso que eu falei no início, veio um tempo novo na vida deles. Sabe por quê? Porque após eles entenderem, compreenderem o Jesus que estava com eles, o medo foi embora. Sabe qual foi o novo tempo que veio? O tempo de Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo foi derramado. Um tempo de coragem. A Bíblia diz em Atos 3 que eles tinham coragem. E nós lemos o texto que primeiro eles tiveram medo. Então quer dizer, o domingo, a partir do domingo, não só o domingo foi a chegada de Jesus. Quando Jesus chega na minha vida, quando ele chega na tua vida, um novo tempo se estabelece. Um tempo de paz, não por conta das circunstâncias, mas por conta do Espírito Santo de Deus. Querido, vai vir um tempo do sobrenatural na tua vida. É isso que eu libero sobre a tua vida. O dia de hoje é para a gente falar assim, ó, opa, a Páscoa já tem aqui, ó. Por isso que eu disse que para nós é o dia de maior significado, porque é o dia que tem tudo a ver. Lógico que a gente lembra da morte de Jesus e da ressurreição, e que isso nos proporciona o nosso nome no livro da vida, que é o maior presente de todos os tempos, é o nosso nome no livro da vida. Não tem nada melhor do que isso, é óbvio, mas enquanto nós não formos para a glória, nós temos aqui que viver nessa terra, e que você entenda que será um tempo novo, onde o Senhor vai derramar o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo foi derramado, né, as promessas de Deus também vieram os dons, os talentos, tudo veio, coisa que eles não tinham antes, coisa que eles não viveram antes. Eles saíram de uma fase de sentimentos que torturavam, e talvez você está assim, sentimentos te torturando. Mas eu quero declarar sobre a tua vida uma Páscoa sobrenatural. Essa é a Páscoa que eu quero. Essa é a Páscoa que você tem que querer. Você vai experimentar o melhor de Deus. Creia nisso. As circunstâncias não querem dizer nada. O que quer dizer é que estou vivendo uma Páscoa. Ei, deixa eu te falar. Se você continuar assim, talvez, incrédulo, você vai ficar como Tomé. Ou como muitos. A Bíblia diz que muitos que saíram do Egito e foram para o deserto, mudaram geograficamente, sim, mas o seu coração e a sua mente ainda estava escravizada.
Tem muita gente que saiu do mundo, mas a mente está escravizada. Deus quer a libertação, Deus quer um tempo novo. E essas duas coisas, esses dois poderes, é possível na pessoa de Jesus Cristo, querido. Nós precisamos entender isso. Agora, deixa eu falar alguma coisa para vocês. É muito importante que você entenda algo fundamental. A Páscoa não é representada, escuta o que eu vou te dizer, ela não é representada pelo dia de hoje, somente, não. E talvez você está escandalizando e eu vou te mostrar. Se eu estou dizendo que Páscoa é a pessoa de Jesus com poder para libertar e para dar um tempo novo, tem muita gente que já passou quantas Páscoas nos outros anos e continuou do mesmo jeito, preso e vivendo aquela vidinha. Então não veio Páscoa. Para ter uma Páscoa verdadeira, tem que ocorrer uma mudança. Essa mudança pode ser que você que está ouvindo essa mensagem na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, um mês depois, talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você vai tomar posse dela nesse dia que você está ouvindo. Então eu quero te dizer que aí chegou a Páscoa para a tua vida, ou seja, chegou a tua libertação e chegou o teu tempo novo. Isso que é a Páscoa. Nós muitas das vezes ficamos engessados em trazer a libertação para nós, mas não, a libertação não é só nos dias de hoje não, querido. E eu vou te mostrar na Bíblia, presta atenção. A Bíblia diz, tudo bem, que as mulheres foram as primeiras lá a encontrar Jesus ressurreto, ok. E elas foram libertas do sentimento de tristeza, sim. Elas acreditaram, glória a Deus, muito rápido. Mulher acredita muito rápido. Mulher tem essa facilidade. Aleluia. Agora, olha que interessante. Mulher foi abençoada ali, beleza. Só que tem mais pessoas. A Bíblia diz que no mesmo dia, quer dizer, também no mesmo dia, né? A Maria Madalena, os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, que eu falei agora há pouco, Jesus apareceu para eles no mesmo dia. E como eu falei, eles no mesmo dia acreditaram, compreenderam quem é que estava com eles. Então ali para eles houve o quê? Uma libertação de sentimentos e um novo tempo começando na vida deles. Ok. Mas os discípulos de Jesus, esses discípulos, os discípulos de Jesus viram Jesus no primeiro dia da semana e eles continuaram aprisionados. É exatamente isso. Ou seja, isso é uma prova viva de que a pessoa pode ver Jesus e continuar do mesmo jeito. Eu quero te dizer, você que diz que crê em Jesus Cristo, que acredita no Senhor, há um poder que liberta as nossas vidas. Eu tenho que acreditar nesse poder. Eu tenho que acreditar na pessoa de Jesus. Eu sei que muitas das vezes é difícil, mas Jesus é acima das nossas dificuldades. Senão nós vamos ficar que nem o povo, né? Ah, o faraó vai vir aí, ó, com certeza. Nós somos libertos do Egito, mas já o faraó está vindo aqui. Por quê? Porque vê o tamanho do exército do faraó, vê o tamanho das dificuldades, vê o tamanho das lutas, e mesmo que há ali uma promessa, eles ficam olhando para as dificuldades. E se a gente quiser olhar para a dificuldade, é lógico que a gente não vai acreditar que essas mudanças vão acontecer. E aí também não seremos libertos dessas coisas que vêm sufocando o povo de Deus. Então, queridos, você não pode ficar assim. Os discípulos ficaram. Olha o que aconteceu. Jesus aparece para os discípulos no primeiro dia. Eles mudaram o estado dele? Não. Então aquele domingo foi um domingo como muitos de nós que já vivemos no passado. Aí depois, olha o que acontece. Depois ele aparece de novo. Depois de 8 dias, olha só. Depois de 8 dias, ele aparece para os discípulos. E nesse 8º dia que ele volta a aparecer a segunda vez para os seus discípulos, o Tomé estava junto. No primeiro dia, Tomé não estava. Mas depois de 8 dias, Tomé estava junto. Que foi o determinado dia que Tomé disse assim: se eu não tocar aqui, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Aí Jesus deu aquele sermão para ele, dizendo: Tomé, Tomé, bem-aventurado aqueles que não precisam ver para crer. Foi essa situação. Quer dizer, eles ainda estavam com dúvida. O Tomé ainda estava com dúvida. 8 dias depois. Então pega isso comigo. Se 8 dias depois ele ainda estava assim, o que adiantou o domingo de Páscoa? Não adiantou nada. É por isso que eu estou falando que a Páscoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, que pode emitir esses dois poderes, o de nos libertar e de nos dar um tempo novo, ela não aconteceu no domingo aqui da ressurreição, não.
Aí, você acha que nesse 8º dia, aí tudo bem, aí ele colocou, pequei, realmente é um filho de Deus, realmente eu pequei. Você acha que isso aí resolveu alguma coisa? Não. Passou outro tempo, e essa história que eu estou falando de 8 dias, está em João capítulo 20, do versículo 26 ao 31. Aí olha o que acontece. Jesus tem que aparecer de novo, em João capítulo 21, onde os discípulos estão pescando, e ali Jesus aparece, e ali o João observa que é Jesus, comenta com Pedro, Pedro mergulha, vai lá, e eles vão, senta, comem junto. Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Quantos conhecem essa passagem? Que Jesus perguntou 3 vezes para ele isso. Com certeza é uma passagem muito conhecida. Ou seja, João capítulo 21. E esse dia não foi o dia da ressurreição. Não foi. E até ali, eles não estavam focados, eles ainda estavam presos. Eles precisavam de uma libertação em sua alma. E é disso que eu estou falando. Eles se encontraram com Jesus 1, 2, 3, talvez outras vezes ali, a Bíblia relata estas vezes, e eles ainda estavam ali voltando à vida antiga, pescando. Sendo que Jesus disse que eles seriam pescadores de homens, desde o início. E ali em João 21, Jesus tem que voltar de novo. E ali quando Jesus diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, tu sabes todas as coisas. E ali conversa, e aí sim, nesse dia, Pedro começa a compreender o poder de quem está falando com ele. Talvez você vai no culto, talvez você vai numa célula, talvez você ouve a palavra nas redes sociais, talvez você ouve DVDs de pregação, mas eu quero te dizer uma coisa: você está permitindo Jesus te libertar? Você está permitindo Jesus agir na sua vida? Essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus para nós, queridos. Nós temos que entender. Você está deixando o Senhor trabalhar na tua vida? Talvez hoje você está ouvindo essa mensagem e você vai digerir ela durante a semana. E talvez durante a semana é que você vai compreender o poder. Eu espero que seja hoje, porque você não precisa esperar uma semana. Mas você viu aqui que algumas pessoas realmente tiveram esse poder de ser liberto e de viver um novo tempo. Não foi no domingo, foi em outros dias. Então, amados, a Páscoa não é só hoje, porque Jesus ele tem poder para agir em qualquer dia do ano. E eu posso dizer que o dia que ele me libertou e o dia que ele te libertou, aquela foi a nossa Páscoa. É lógico que hoje a gente comemora a Páscoa. Ok, não é errado comemorar a Páscoa, é bênção e é bíblico. Só que se você ainda está aprisionado em alguma coisa, se tem alguma coisa que te amarra, se tem alguma coisa que te prende, ei, o Deus que nós servimos é um Deus que liberta, é um Deus que quer trazer a libertação do seu povo e dar um tempo novo. Deus tem um tempo novo para você. A Bíblia diz lá atrás também, quando o povo de Deus estava sendo escravizado, em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés no 3 e depois no 4 também, Deus conversando com Moisés, ele falou assim: eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi a aflição do meu povo. Essa é a vontade do Senhor para nós, tirar a gente dessa opressão que muitas vezes está na nossa alma. Pode ser que tenha alguém que você conheça, ou até mesmo você que está me ouvindo, sente que além de ter uma opressão, de ter uma prisão na alma, pode também estar aprisionado no espírito, talvez com espíritos malignos, e Jesus liberta de todos. Jesus liberta e te dá um tempo novo. E isso aqui é o poder da Páscoa. Queridos, deixa Jesus trabalhar na tua vida, deixa Ele tirar tuas dúvidas. Eu sei que tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas tem um monte de dúvidas, e talvez é aprisionado pelas dúvidas. Não, fala assim: Deus, que o Senhor Jesus, que essa Páscoa que está aí na pessoa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, arranca de mim a prisão, me liberta dessas dúvidas, essa tensão que eu estou nesse momento desse coronavírus, as minhas frustrações, os meus medos. Gente, uma pessoa que vive com medo, ela não vive, ela sobrevive. E Deus é um Deus que vai agir na nossa vida, querido. Você não precisa viver ali preso na ansiedade. Eu ainda disse que muitas pessoas aqui brincando e até profetizando de certa forma que ninguém tem ansiedade, mas
O fato é que muita gente sofre sim com uma ansiedade gritante, enquanto que a palavra de Deus, se você deixar a palavra de Deus, porque o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o cordeiro. A Bíblia diz que eles tiveram que matar o cordeiro, comer a carne, pegar o sangue e colocar no umbral da porta. Lá em Êxodo diz isso. Agora olha só, comer a carne do cordeiro nada mais é que comer a palavra de Deus. Você agora está se alimentando da palavra de Deus, ok, mas uma coisa é comer, outra coisa é fazer digestão. Traduzindo tudo isso, é você ouvir a palavra de Deus e permitir que ela faça o efeito sobre a tua vida. Se você estiver ouvindo isso numa quinta-feira, num sábado, a Páscoa para você pode ser hoje, para libertar você de tudo isso que está te afligindo, querido. A palavra de Deus diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha o que Deus diz aqui, você não tem que ficar andando ansioso não, você pode muito bem, querido, ser liberto dessa ansiedade que está matando a tua vida. A palavra de Deus diz assim também, para você tomar posse, estou te dando a comida, estou te dando o cordeiro para você. Quem crer em mim, olha o que diz a palavra, não é só estar com Jesus, é crer. O crer é a digestão. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe o que significa isso? Fala de pessoas libertas, pessoas que têm o Espírito de Deus, pessoas que já não vivem aprisionadas, pessoas que compreenderam os dois principais poderes que tem na Páscoa. Você quer viver teus próximos dias daqui em diante uma nova fase? É isso que Deus quer, ó. Se você crê nele, creia muito mais nele do que você se alimentar dessas notícias. Olha o que diz a palavra de Deus. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz. Quer ser liberto? Quer ter paz? Ó, que tenhais paz em mim. É nele que a gente vai ter paz. É no Senhor. Ainda que amanhã volte tudo ao normal e que esse coronavírus desapareça, isso ainda não é uma garantia de paz. Porque a verdadeira paz vem de Jesus. É nele que nós temos que crer, que depositar a nossa esperança. Só que isso não pode ser apenas uma informação. Esse dia de hoje não pode ser um memorial, uma comemoração, uma celebração na tua casa, se você não acreditar em Deus, se você não acreditar em Jesus, nesse ponto. Então, coloca a mão sobre a sua cabeça e já vai repreendendo toda incredulidade, todo aprisionamento, tudo aquilo que você precisa ser liberto. Fala, eu quero tomar posse. A comida, ela vem para também, presta atenção, para mudar o estado. A pessoa está com fome. Quando ela come, ela já não fica com fome mais. Ela já fica saciada. O que acontece? A comida tem o poder de mudar o estado de uma pessoa. E a palavra de Deus, se você crer, ela vai mudar o seu estado também. Então, continuando aqui o texto, de João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Quem não conhece esse texto? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se liberta desse medo. Deus, através do Deus Filho, Ele libertou, e nós também vamos nos libertar. Ele libertou você disso, querido, para você viver um novo tempo. Queira esses dois poderes. Como eu citei, deixe isso fazer efeito. Se você está empanzinado, eu falo empanzinado, né? Se você está empanzinado de medo, notícia ruim, isso já está fazendo mal na tua vida. Você já não consegue dormir, acreditar em nada. Você precisa tomar esse remédio aí da Páscoa. Não é o chocolate, não é a questão do churrasquinho, é Jesus, o poder que Ele tem na minha vida e na sua vida. Olha o que o Senhor diz também, para você que quer viver um novo tempo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre, está escrito, para sempre convosco. Sabe o que significa isso? Jesus sai de cena e vem o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Um tempo novo. Um tempo novo na tua vida. Não que o Espírito Santo seja maior do que Jesus, mas é a certeza que você está guardado por Deus. Deus quer te dar esse tempo novo. Isso é uma promessa. Os discípulos falaram, opa,
vai vir uma coisa nova para nós. É isso que vai vir sobre a tua vida, se você deixar a Páscoa. Essa é a Páscoa que eu e você precisamos hoje celebrar. Enxergue isso. Eu quero que você hoje tome posse disso. Quero que você seja livre de todo mal que vem te aprisionando, querido. Agora, assim como os discípulos, demorou um pouquinho ali para eles entenderem, né? Viu Jesus no domingo, viu Jesus 8 dias depois, viu Jesus depois, demorou um pouquinho para eles poderem entender essa questão. Não deixa isso demorar para você não. Aconteceu a mesma coisa para muitos lá no deserto, só que sabe o que aconteceu? Ouviram a promessa, não entenderam o propósito grandioso, mesmo vendo muitas pessoas chorando com a morte dos primogênitos, não entenderam o propósito da Páscoa e pereceram no deserto. Queridos, não compreender o propósito da Páscoa faz toda a diferença, e esse é o propósito da Páscoa. Libertar você e Deus te abençoar. Eu quero abençoar a tua vida, querido, para que venha um tempo novo e para que você seja liberto. É possível? Sim. Coma essa palavra e deixa ela mexer. Sabe, reconheça que existem áreas da tua vida que precisam ser libertas. Senão você pode ficar igual aquele povo do deserto que não entraram, né? Aquele povo não entraram na terra prometida, ele não entrou aquele povo na terra prometida. Então vamos tomar posse. Eu quero orar com você em nome de Jesus e declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Fecha os teus olhos e eu declaro sobre você e sobre a tua casa. Pai, eu declaro sobre cada família, Senhor, o verdadeiro significado da Páscoa. Que eles tomem posse desses dois principais poderes, Senhor. O da libertação, Pai, e também, Senhor Deus, de um novo tempo. Ó Deus, que caia por terra toda resistência, Senhor. E eu profetizo sobre cada família, Pai, a vitória do Senhor. E eu profetizo que eles vão reconhecer que há sim áreas que precisam ser arrancadas da vida deles. Deus, que eles reconheçam os pecados, que eles reconheçam que precisam ser libertos de sentimentos que aprisionam, talvez de espíritos malignos que eles até saibam que existem na vida deles, de vícios, Senhor, de questões do mundo, Senhor. Liberta cada um deles, ó Pai, porque enquanto não houver a libertação, não há um tempo novo, e nós precisamos tomar posse desse propósito. Senhor Deus, eu declaro sobre cada família, Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus, vai agindo. Eu profetizo, Pai, ricas bênçãos do Senhor sobre cada um, Pai, o teu agir, o teu querer, as tuas promessas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, age, muda, transforma, Pai, para honra e glória. Que amanhã, Senhor, não seja como ontem, mas que amanhã seja o início de um novo tempo, cheio do Espírito Santo, com promessas, ó Pai, com os dons, com os talentos, ó Deus, um tempo de avivamento na fé, Pai, no Espírito, Senhor. Haja, Deus, um abastecimento vindo do céu, Pai, um tempo de provisão, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre cada família, Deus, em nome de Jesus, vai tocando agora, remove toda a mente endurecida que está de repente ainda presa no Egito, Pai. E eu profetizo, Deus, que o Senhor é o Deus da paz, que Jesus Cristo é o Deus que vai agir, que esse é o alimento, que todas as palavras desse dia de hoje possam surtir efeito, Pai amado, e Deus, que eles possam validar em seus corações, que o Espírito Santo possa trabalhar, convencer, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu abençoo a tua vida, queridos, em nome de Jesus. A bênção do Senhor está sobre a tua casa. Eu declaro isso, essa palavra, no nome de Jesus. Seja abençoado, que você possa abençoar a tua família agora. Estenda as tuas mãos e diga: eu te abençoo, em nome de Jesus. Declare que a Páscoa seja na tua vida, a verdadeira Páscoa. Abençoe essa pessoa que está aí, que você está ao lado da tua vida aí, que está aí com você, sentadinho no seu sofá. Você possa dizer para ele a bênção do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo, diga isso, eu profetizo a libertação e eu profetizo um tempo novo. Amém.